Eu sempre achei que lealdade fosse algo que a gente sentia no osso. Que se uma pessoa te ama, ela simplesmente não cruza certas linhas. Mas eu estava prestes a descobrir que, no meu caso, a linha não só foi cruzada, ela foi dançada em cima. Meu nome é Helena, tenho 28 anos, e desde que nasci, aprendi a ser a sombra de alguém. Esse alguém tem nome, Helena também, ou melhor, Helena 2.0, como minha própria família parecia tratá-la. Minha irmã gêmea, Lorena. Lorena tinha aquele tipo de beleza que parece ter saído de uma propaganda de perfume, cabelo perfeito, sorriso pronto, pele impecável. Eu sempre fui a versão borrada, com olheiras e joelhos ralados. Quando criança, se alguém ganhava presente extra, era ela. Se alguém errava, a culpa caía em mim. Se havia uma oportunidade, era oferecida para Lorena primeiro, como se eu fosse só o plano B do destino. Mesmo assim, cresci tentando não competir. Fiz faculdade, arrumei emprego, conquistei o meu espaço. E contra todas as estatísticas familiares, conheci Daniel, um homem que, ao menos por 2 anos, parecia enxergar algo em mim que ninguém mais via. Ele me pediu em casamento num pôr do sol, com as mãos trêmulas e olhos marejados. Eu aceitei. Foi a primeira vez que senti que eu era a escolhida. Só que ninguém me prepara para o dia em que seu mundo se parte ao meio. 3 dias antes do casamento, eu estava nos ajustes finais, sentindo aquele nervosismo doce. O vestido, os convites, as flores. Até que uma mensagem anônima caiu no meu celular, acompanhada de um vídeo. No vídeo estava Daniel, meu noivo, rindo, abraçado a 2 mulheres num quarto de hotel. E não era só abraço. Eu não conseguia olhar por mais de 5 segundos sem sentir o estômago se revirar. O detalhe mais podre, uma das mulheres era Lorena, minha irmã gêmea. Eu fiquei parada, com o celular pesando na mão como se fosse chumbo. O vídeo tinha sido gravado na noite anterior, a despedida de solteiro dele. Não sei como descrever a sensação. Não era só dor, era como se alguém tivesse arrancado minha pele e deixado meu coração exposto no concreto. Quando confrontei Daniel, ele nem tentou negar. E foi um erro, Helena, eu estava bêbado. Com a minha irmã, eu gritei, a voz arranhando minha garganta. Ele abaixou os olhos. Lorena disse que queria provar se eu realmente te amava. Eu não sei o que deu em mim. Foi como levar um tiro e ouvir que foi sem querer. Achei que minha família fosse ficar do meu lado. Ingenuidade. Minha mãe disse que eu estava exagerando, que homens erram, e que Lorena só quis proteger minha felicidade. Meu pai ficou em silêncio, como sempre fazia quando o assunto era sobre mim. Naquele instante, percebi, se eu me casasse com Daniel, não seria só com ele, seria com o pacote inteiro de desrespeito que me acompanhou a vida inteira. Mas o que ninguém esperava é que eu não só cancelaria o casamento, eu faria algo que mudaria completamente a narrativa. Passei a noite em claro. Entre soluços e respiração curta, senti uma raiva fria nascer no fundo do peito. Eu não ia fugir da cerimônia. Só ia trocar o noivo. No dia do casamento, quando o carro parou em frente à igreja, minha mãe abriu a porta e sussurrou. Ainda dá tempo de perdoar. Eu apenas sorri. Aquele sorriso que ninguém da minha família estava acostumado a ver. As portas da igreja se abriram. As câmeras estavam prontas. E ao invés de caminhar até Daniel, que esperava no altar com cara de triunfo, eu caminhei para o lado oposto, onde estava Rafael, um amigo de infância que sempre me apoiou. Ele sabia de tudo. Ele aceitou. Nós havíamos acertado tudo de madrugada. Daniel ficou imóvel. As pessoas murmuravam, sem entender. Rafael segurou minha mão e, diante de todos, o padre nos uniu. Não era amor romântico. Era aliança de sobrevivência e dignidade. Daniel não aguentou. Saiu antes do final. E horas depois, soube que assistiu tudo pela TV local, que transmitia o evento por conta da fama da família da minha mãe. Mas enquanto brindava com Rafael, senti que aquilo não terminaria ali. Lorena não ia engolir a humilhação. E eu sabia que ela não só ia tentar se vingar, mas que ela já tinha um plano em andamento. O que eu não sabia é que dessa vez ela quase iria me matar. Se a raiva de Daniel por ter sido exposto no dia do casamento era previsível, a fúria de Lorena era algo que eu só fui compreender quando a vi pela primeira vez depois da cerimônia. Foram apenas 2 dias depois. Eu estava no café da esquina tentando, sem sucesso, saborear um pão na chapa. A TV do local reprisava trechos do casamento e o apresentador, com aquele sorriso venenoso, comentava. E vejam só, pessoal, a noiva que trocou o noivo no altar. As pessoas riam. Eu sorria junto, mas por dentro sentia o ácido subir. Lorena entrou no café como quem entra num campo de guerra. Não pediu licença, puxou a cadeira e se sentou de frente para mim. Você acha que venceu? Disse, cuspindo as palavras. Eu não estava jogando, Lorena. Pois agora está. O olhar dela era uma mistura de orgulho ferido e ódio puro. Você me humilhou na frente de todo mundo. Eu estava te fazendo um favor, Helena. Daniel é um fraco. Melhor ter descoberto antes. Ah, claro. E para isso você precisou dormir com ele?
Minha voz saiu baixa, mas cortante. Ela não respondeu. Só se levantou, jogou um sorriso irônico e foi embora. Mas naquele instante eu soube que aquilo não ia parar ali. Nas semanas seguintes, coisas estranhas começaram a acontecer. Primeiro, um boato no trabalho, que eu tinha desviado dinheiro da empresa. Uma mentira tão absurda que me fez rir no começo. Até que o RH me chamou para uma conversa informal. Depois, meu carro apareceu com o para-brisa quebrado. E certa noite, percebi que alguém havia mexido na fechadura do meu apartamento. Eu sabia quem estava por trás. Lorena sempre foi manipuladora, mas agora ela estava operando num nível mais sombrio. E ainda assim, eu não estava preparada para o golpe que viria. Era aniversário da minha mãe, e apesar de tudo, eu ainda carregava aquela culpa enraizada, a obrigação de comparecer. Rafael insistiu para que eu não fosse, mas algo em mim queria mostrar que eu não tinha medo. A casa estava cheia, e o ar, denso. Lorena chegou atrasada, claro, com um vestido vermelho que gritava, sou o centro das atenções. Fingiu me ignorar, mas eu sentia os olhos dela queimando na minha nuca. No jantar, minha mãe fez questão de me servir um pedaço generoso de bolo. É receita da sua irmã, ela disse, como quem entrega um presente. Eu sabia que Lorena cozinhava bem, mas raramente se dava ao trabalho. Algo estava errado. Dei a primeira garfada e senti um gosto amargo, sutil. Nada gritante. Quase imperceptível, mas o suficiente para me fazer parar. Rafael, sentado ao meu lado, me olhou e franziu o senho. Tá tudo bem? Tá, menti. Mas antes que pudesse pensar em levantar, um enjoo pesado me atingiu. Suor frio, o coração disparado. As vozes ao redor começaram a se distorcer, como se eu estivesse ouvindo debaixo d'água. Rafael segurou meu braço. Ô Helena, você tá pálida. E então, tudo ficou preto. Acordei no hospital, com o bip ritmado de um monitor ao meu lado. Minha boca estava seca como papel. Rafael estava ali, de pé, com o rosto tenso. Foi por pouco, disse, a voz embargada. O médico disse que se a gente tivesse demorado mais 10 minutos. Eu engoli em seco. O que? O que aconteceu? Ele hesitou. Envenenamento. Algo misturado à comida. Era como ouvir uma sentença. Eu sabia. Eu não tinha provas, mas sabia. Lorena tinha tentado me matar. O médico confirmou que o exame mostrava a presença de uma substância usada como veneno para ratos. Em pequena quantidade, mas suficiente para derrubar alguém. Quando minha mãe soube, reagiu com a previsibilidade de sempre. Helena, você tá exagerando. Pode ter sido acidente. Acidente. A palavra ficou ecoando na minha cabeça. Decidi que não ia deixar isso passar. Mas sabia que se eu acusasse Lorena diretamente, minha família me trataria como louca, e ela sempre soube manipular as aparências. Então, comecei a agir em silêncio. Rafael me ajudou a instalar câmeras escondidas no meu apartamento. Também passei a gravar algumas conversas, discretamente. Minha ideia era juntar provas. Só que cada dia que passava, a sensação de estar sendo observada crescia. Uma noite, cheguei do trabalho e encontrei um envelope na porta. Dentro, havia uma única foto, eu dormindo na minha cama. A imagem era recente. Muito recente. No verso, escrito à mão. Você não vai vencer. Meu sangue gelou. Liguei para Rafael, que chegou em minutos. Isso é ela. Minha voz tremia. Eu sei. E ela não vai parar. No trabalho, a situação também começou a desmoronar. Recebi um aviso formal de que minha conduta estava sob investigação. E curiosamente, os documentos que comprovariam minha inocência haviam desaparecido do sistema. Eu estava cercada. Mas foi numa madrugada que a situação atingiu um ponto sem retorno. Eu estava no sofá, revendo as imagens das câmeras, quando vi uma gravação da noite anterior. No vídeo, uma figura feminina, com o mesmo corte de cabelo que o meu, abria a porta do apartamento com uma chave. Ela caminhava pela cozinha, mexia nas gavetas e depois se aproximava da cama onde eu dormia. Ficou me observando por minutos, imóvel. Depois, saiu. O problema, pela resolução e pela postura, podia perfeitamente ser eu mesma. E foi aí que percebi, Lorena não estava só tentando me destruir. Ela estava se preparando para me substituir. No hospital, com as luzes frias e aquele cheiro de álcool no ar, prometi a mim mesma que não ia mais reagir de forma passiva. Não ia só me defender, eu ia contra-atacar. Mas para isso, eu precisava encontrar uma forma de expor Lorena para todos. E de um jeito que nem ela pudesse manipular. O que eu não imaginava era que, na minha primeira tentativa, eu acabaria encurralada com ela trancada e sem saída. Depois da noite em que vi a gravação daquela mulher idêntica a mim dentro do meu apartamento, minha mente não teve descanso. Eu passava as horas revendo as imagens, pausando frame por frame, procurando um detalhe que a entregasse. Um colar, um gesto, qualquer coisa. Mas Lorena sempre foi meticulosa, até demais. Rafael insistia para irmos à polícia, mas eu sabia que sem provas concretas e com a influência que minha família tinha na cidade, a denúncia morreria antes mesmo de ser registrada. Eu precisava de algo inquestionável.
Foi então que surgiu uma oportunidade que eu mesma não teria coragem de inventar. Numa tarde abafada, recebi uma mensagem de Lorena. Precisamos conversar. Só nós duas. Amanhã, 20 horas. Casa da chácara. A chácara era um terreno antigo da família, afastado da cidade, praticamente abandonado. Usávamos nas férias quando éramos crianças, mas desde a adolescência ninguém dormia lá. Lugar perfeito para o tipo de conversa que ela queria ter, lugar perfeito para o tipo de armadilha que eu imaginava. Rafael tentou me convencer a não ir. Isso tem cheiro de encrenca, Helena. Justamente por isso eu preciso ir, respondi, com a voz mais firme do que eu realmente sentia. Passei a tarde preparando um pequeno gravador, escondido dentro do bolso interno da jaqueta. O plano era simples: ir, ouvir, provocar, fazer Lorena se incriminar. Cheguei na chácara às 19h50. O sol já tinha sumido e o mato alto cercava a casa como se quisesse engoli-la. A porta estava encostada. Entrei e senti aquele cheiro de madeira úmida misturado a mofo. Lorena estava lá dentro, encostada numa mesa antiga, com um sorriso que não chegava aos olhos. Que bom que você veio, disse, com uma voz doce demais. O que você quer, Lorena? Quero que a gente resolva isso. Você está se colocando contra mim, e isso é perigoso. Perigoso para quem? Perguntei, tentando manter a calma. Para você, claro. Ela começou a andar ao meu redor, como um predador analisando a presa. Você acha que pode me expor? Que alguém vai acreditar na irmã amarga, que sempre foi a segunda opção? Ela se inclinou e sussurrou no meu ouvido. Eu sempre serei a versão melhor de você. Sempre. Eu estava prestes a responder quando ouvi um clique. Olhei para trás. A porta estava fechada. Ela girou a chave lentamente e a guardou no bolso. O porquê você trancou a porta? Minha voz falhou, apesar de eu tentar soar firme. Pra gente não ter interrupções. Meu instinto gritava para correr, mas não havia para onde. A única janela estava pregada. O corredor estreito levava para os quartos, todos com portas emperradas. Lorena se aproximou de um armário velho e puxou uma caixa. De dentro, tirou um frasco pequeno, transparente, com um líquido incolor. Sabe o que é isso? Perguntou, balançando o frasco na frente do meu rosto. A mesma coisa que coloquei no bolo da mamãe. Meu corpo inteiro se arrepiou. Então foi você. E claro que fui eu. Ela riu, como se confessar fosse apenas mais uma forma de me humilhar. Mas você é teimosa, Helena. Não entende quando está derrotada. Tentei discretamente apertar o botão do gravador no bolso. O clique foi quase inaudível. Continuei a provocar. O porquê tudo isso? Não bastava roubar meu noivo? Daniel, foi só um jogo. Eu queria ver sua cara no dia em que percebesse que ninguém nunca vai escolher você. Ela se aproximou ainda mais, o rosto a poucos centímetros do meu. E agora, ninguém nunca mais vai ter a chance. Ela abriu o frasco. O cheiro era quase inexistente, mas eu já tinha sentido aquele gosto amargo uma vez. Meu coração disparou. Foi nesse momento que ouvi um barulho vindo de fora, como passos quebrando galhos secos. Lorena também ouviu e olhou para a janela, distraída por um segundo. Eu aproveitei para empurrá-la com toda a força. O frasco caiu no chão, espirrando líquido sobre o tapete. Ela reagiu rápido, agarrando meu braço e me jogando contra a parede. A pancada fez minha visão embaçar. Você não vai sair daqui, Helena. Não viva com essa ilusão. O som de passos se aproximava. Então, um bater violento na porta. Helena. Era Rafael. Lorena me olhou com um sorriso frio. Em vez de tentar fugir, ela começou a gritar. O socorro. Ela tá tentando me matar. Meu cérebro processou a armadilha tarde demais. Rafael arrombou a porta e nos encontrou no chão, o frasco quebrado, eu segurando o braço de Lorena. A cena perfeita para ela virar a história. Rafael, não é o que parece. Eu gritei. Ela tá louca. Lorena soluçava, se agarrando a ele. Ela trouxe veneno para me matar. Rafael olhou para mim, depois para ela. Eu vi a dúvida nos olhos dele. Meu mundo girou. Se até ele começasse a acreditar nela, eu estaria perdida. Mas antes que pudesse explicar, Lorena deslizou a chave da porta para o chão, como se fosse prova de que eu tinha trancado a casa. Ela planejou tudo, disse, ofegante. Eu tive que me defender. Rafael respirou fundo, mas não disse nada. E naquele silêncio, eu percebi que minha palavra sozinha não valeria nada. Foi então que lembrei. O gravador no meu bolso ainda estava ligado. Só que havia um problema. Eu precisava tirá-lo dali sem que Lorena percebesse, e garantir que Rafael ouvisse antes que ela descobrisse. Enquanto tentava pensar num jeito, Lorena me olhava como quem sabia exatamente o jogo que estava jogando. O sorriso dela dizia, mesmo gravada você não vai vencer. E ela talvez tivesse razão, porque algo no olhar de Rafael indicava que naquele momento, ele não sabia de que lado ficar. O próximo movimento teria que ser calculado. Se eu errasse, não só perderia a prova, como talvez não saísse viva daquela chácara. E foi nesse instante, com Rafael a um passo de decidir, que ouvimos um carro parar do lado de fora. Passos apressados.
e uma voz masculina que não reconheci dizendo: "E polícia? Abra a porta." Mas quem tinha chamado a polícia, não fui eu. Quando a voz da polícia ecoou pela chácara, o clima no ar mudou. Lorena congelou por um segundo, mas se recuperou rápido. O sorriso voltou aos lábios dela, como se tivesse previsto aquele momento. "Perfeito", murmurou. "Mais testemunhas para ver o que você fez." Rafael olhava de mim para ela, como se a confusão interna fosse rasgar seu rosto. Eu não podia perder tempo. Sabia que se Lorena falasse primeiro, moldaria a história a favor dela, e eu seria a criminosa da vez. "Rafael", falei baixo, com urgência. "No meu bolso tem um gravador. Pegue." Ele hesitou, olhando de canto para Lorena. "E confia em mim", insisti, a voz quebrada. "Só confia." A batida na porta veio mais forte. "E polícia? Abra imediatamente." Lorena fez um gesto exagerado de permitir a entrada. Rafael abriu a porta e 2 policiais entraram, lanternas cortando a penumbra do lugar. Um deles, de rosto severo, pediu para todos ficarmos imóveis. "Recebemos denúncia de tentativa de homicídio aqui", disse o mais alto. "Quem vai explicar?" Lorena foi rápida como uma cobra. Apontou para mim com as mãos trêmulas de atriz de novela. Ou foi ela? Ela trancou a porta e tentou me envenenar. Os olhos dos policiais caíram sobre mim. Eu sabia que tinha segundos para mudar o rumo. Olhei para Rafael. Ele ainda parecia dividido. "O gravador", sussurrei de novo. Foi aí que Rafael deu um passo à frente. Sem dizer nada, enfiou a mão no bolso interno da minha jaqueta e tirou o pequeno aparelho. Lorena arregalou os olhos por um instante, um lapso raro de perda de controle. "O que é isso?" perguntou o policial. "Prova", respondi com um fio de voz. "Aperte o play." O som que saiu do gravador cortou o ar. Primeiro, o clique da porta sendo trancada. Depois, a voz cristalina de Lorena. "A mesma coisa que coloquei no bolo da mamãe. Claro que fui eu. Daniel foi só um jogo. E agora, ninguém nunca mais vai ter a chance." Cada frase era um tijolo na parede que eu precisava construir para me proteger. Os policiais se entreolharam e Rafael, finalmente, respirou fundo como quem saía de um transe. "E isso é o suficiente para nos acompanhar até a delegacia", disse o policial mais alto, virando-se para Lorena. Ela tentou rir, como se fosse um mal-entendido. "Vocês não entendem, eu estava brincando. Isso não prova nada." Mas quando um dos policiais encontrou o frasco vazio no chão e notou o cheiro característico da substância, a brincadeira acabou. Fomos levadas à delegacia. Eu dei meu depoimento inteiro, detalhando cada evento desde o casamento. Rafael confirmou minha versão, e as gravações ficaram anexadas ao inquérito. Lorena manteve a postura arrogante, dizendo que tudo era um teatro meu para destruir a família. Naquela madrugada, enquanto a vi sendo levada para a cela temporária, uma parte de mim sentiu pena. Não por ela, mas por mim mesma, por ter passado tantos anos acreditando que um dia teria a aprovação daquela irmã. O processo seguiu rápido. A prova de áudio, as mensagens que eu tinha guardado, a perícia confirmando o veneno, tudo formou um caso sólido. Lorena foi condenada por tentativa de homicídio qualificado. A sentença, 12 anos. Minha família se dividiu. Minha mãe se recusou a falar comigo. Meu pai, bom, ele finalmente quebrou o silêncio e me procurou. Pela primeira vez, pediu desculpas. "Eu errei muito com você, Helena." Errou sim. E respondi sem raiva, mas sem abrir espaço para a absolvição. Com Lorena atrás das grades, a poeira começou a baixar. Voltei ao trabalho, desta vez com mais cuidado sobre em quem confiar. Rafael se tornou meu porto seguro. Não um romance, não ainda, mas uma presença que não me cobrava nada além de honestidade. Meses depois, recebi uma carta. O remetente? Prisão feminina estadual. Não precisei abrir para saber de quem era, mas fiz mesmo assim. "Você pode ter vencido essa, mas o jogo não acabou. Eu ainda sou você e um dia, vou tomar de volta o que é meu." Ri. Pela primeira vez, ri de verdade de uma ameaça dela. Porque agora eu sabia que não era mais a sombra de ninguém. Eu tinha me reconstruído de um jeito que Lorena jamais entenderia. No dia do meu aniversário, Rafael apareceu com um presente. Uma caixinha simples, com uma corrente delicada e um pingente em forma de chave. "Para você nunca esquecer que sempre tem a saída", disse, sorrindo. Olhei para a chave e pensei em todas as portas que Lorena tinha tentado trancar na minha vida. Algumas ela quase conseguiu fechar para sempre. Mas eu aprendi a arrombá-las. Ainda hoje, às vezes, sonho com aquela noite na chácara. Com o som do clique da porta, o cheiro do veneno, o sorriso dela. Só que agora no sonho, a história termina diferente. Sou eu quem tranca a porta. Sou eu quem decide quando abrir. E acordando, percebo. Não importa se Lorena sair da prisão um dia. Não importa se tentar me destruir de novo. Porque agora eu não sou mais a vítima. Eu sou a sobrevivente.